Bom dia, pessoal. É 10h50, o mercado americano de ETFs abriu recentemente e nós já temos uma pressão de venda presente no gráfico, certo? Uma pressão de venda relevante presente no gráfico. Aqui a gente está no gráfico semanal. Bollinger continua daquela forma que eu havia dito antes, cruzou para baixo. A gente tem agora um canal, uma clareza de movimento que aponta para que nós vamos testar essa região aqui do centro, que é a média de 20, simples, né? A média simples de 20 períodos da semanal. No gráfico diário, as bandas de Bollinger também estão já começando a cruzar para baixo, indicando continuidade da queda. Quando nós observamos o RSI 40, que é onde geralmente o preço costuma segurar numa tendência de alta, a gente está testando ele de novo aqui agora, nesse exato momento, e claro, a gente pode formar este padrão aqui, que é uma sombra de compra e fechar o dia acima, mas nada impede dessa queda dar uma esticada para baixo aqui, especialmente porque aqui também aconteceu uma coisa similar, que também era um fundo anterior, essa região toda aqui era um fundo e que foi brevemente perdida. A gente pode experimentar a mesmíssima coisa agora, vindo aqui até a região de 109, 110, que é o que aparentemente o preço está querendo fazer nesse exato momento. A média de 50 diária já foi brevemente perdida, ainda não está apontando para baixo, o que ainda é um sinal de que, pelo menos por enquanto, nós não perdemos claramente a tendência de alta. Só que, claro, com a perda desse fundo aqui, a tendência de alta do diário já se torna uma tendência lateral. A gente perde aquele padrão de alta e pode formar até mesmo uma espécie de, na melhor das hipóteses, né, pelo que está aparecendo, a gente pode formar até um grande retângulo aqui e que nós vamos ficar testando abaixo e testando acima até conseguirmos uma direção clara. Gráfico de 4 horas, média de 50 está distante, média de 50 distante no gráfico de 4 horas. O preço ele costuma, mesmo numa tendência de queda, ele vem testar essa média de 50 em algum momento. Claro que agora não está parecendo que ele vai fazer isso, especialmente porque sobrevendido de 4 horas. Se bem que o sobrevendido de 4 horas está bem aqui, nesse exato ponto aqui que o preço está testando agora. Perfeito. A gente tem que aguardar até 13 horas para ver esse candle de 4 horas se formar mesmo, porque ele ainda está em processo de formação. O gráfico de uma hora agora, no gráfico de uma hora vocês estão vendo que o preço acabou de fazer tá fazendo um belo do pivô de baixa, belo do pivô de baixa. Por que eu falo um belo de pivô de baixa? Porque você pega aqui esse último movimento, né, que essa queda recente aqui, traça até o ponto onde ela fez um breve repique, foi um brevíssimo repique, e já está vindo aqui testar. É praticamente dizer que agora, se nós pegarmos uma extensão deste movimento aqui completo, chegarmos até aonde ele chegou e voltarmos até onde ele repicou, o alvo 110, 745. Se nós perdermos esse fundo aqui agora, 110, 700, né, por aqui. Not cool, not cool. Uma hora tá perfeito, a gente analisou aqui já. Nossa, o preço está querendo vir rasgar para baixo exatamente agora. Ok, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse canal aqui do gráfico de uma hora, que é um canal um pouco menor, que eu tracei para tempos gráficos menores, vou duplicar ele. Duplicar, ok. Puxar ele aqui abaixo. Perfeito. E só vou travar ele aqui, deixa eu ver se ele está no tempo gráfico correto. Gráfico tempo menor que uma hora. Ok, então vamos lá. Nesse alvo aqui de uma hora, precisamente a gente vai parar lá nos 12.200. Se a gente perder essa regiãozinha aqui, 12.200. Aí surgiu uma força de compra. Surgiu a força de compra. Depois 11.300.
depois 10.400 nos tempos gráficos menores. Cara, mas tem esse fundo aqui ainda, né? Tem esse fundo aqui ainda que é os 112 mil, que eu acredito que pelo menos se essa queda continuar, aqui ele encontra uma força de compra no 112 mil. Olha, galera, eu acho que assim, esse vídeo que eu tô fazendo aqui, inicialmente, óbvio, fiz uma análise do Bitcoin pra vocês poderem observar como é que a coisa não tá muito bonita, né? Claro que o gráfico diário não terminou ainda, claro que tem um suporte aqui forte na região de 111, 800, mas o que eu mais quero ver neste momento aqui é o seguinte: como é que o Ethereum está reagindo? Como é que o Ethereum está reagindo? O Ethereum aparentemente ele tá querendo segurar com mais força, né? Ele tem mais força de compra presente, tá fazendo um fundo mais alto no gráfico de 4 horas, respeitando o canal perfeitamente aqui por enquanto, segurando o canal, indicando que as altcoins no geral, elas, pelo menos enquanto o Ethereum mantiver essa força, as altcoins elas vão conseguir segurar um pouco mais. Só que a gente tem que definir uma coisa, a gente tem que definir o seguinte: as altcoins elas são uma média, né? Vamos colocar assim, se você pegar o mercado de altcoins, analisar o gráfico do mercado de altcoins, aquele gráfico ele expressa uma média, ele expressa uma média geral. O que é o gráfico das altcoins? Eu gosto de pegar o Total 2 que pega o Ethereum junto, certo? O que o Total 2 diz pra gente? Ele é quase uma expressão do Ethereum. Você pode observar que é quase uma expressão do Ethereum, porque o Ethereum representa uma maior parte desse mercado. Ele está fazendo o que aqui nesse momento? A gente pode pegar uma linha aqui de tendência. Não ficou tão bem feita essa linha de tendência não, mas pelo menos por enquanto a gente pode colocar um pouco mais assim. Assim, que não é tão legal. Mas o que ele está fazendo? Ele está testando essa linha de tendência agora. Não quer dizer que perdeu ainda, porque o gráfico diário não fechou. Mas se nós pegarmos todo esse movimento de alta desse gráfico e colocarmos nesse ponto aqui, vocês vão observar que isso aqui significa que a gente tem espaço para corrigir. A gente pode fazer um fundo aqui para depois voltar a subir. A gente tem um espaço para corrigir. E esse gráfico aqui é a média das altcoins. Média das altcoins por quê? Porque aqui tem, vamos colocar no tempo semanal, vocês vão observar que este gráfico aqui, por exemplo, ele está acima da média 50 semanal. Só que tem altcoins que não estão assim. Vamos pegar, por exemplo, a Astar é uma altcoin. Ela está abaixo da média 50 semanal. A FET é uma altcoin. Ela também está abaixo. Essas altcoins aqui, elas estão abaixo da média 50 semanal. Essas altcoins aqui estão acima. Isso quer dizer que tem altcoins que são mais fortes, tem altcoins que são mais fracas. E se eu falar assim, não, então eu estou querendo começar a fazer preço médio em altcoin porque eu estou querendo pegar uma alta de repique no momento certo. Eu acho que a tendência de alta vai continuar, para mim o mercado está só corrigindo brevemente. O que eu vou comprar? Eu vou comprar altcoins que estão acima da média 50 semanal. Por óbvio. Eu não vou comprar altcoins que estão abaixo, porque as altcoins que estão abaixo, elas sofrem muito mais quando o Bitcoin cai, elas sofrem muita pressão de venda quando começam a subir. Então eu procuro altcoins que estão acima, que são essas aqui, pelo menos todas as que eu peguei que estão acima da média 50, são essas aqui acima. A TRX mesmo é uma coisa que é maravilhosa, eu fico impressionado tanto que essa altcoin está forte e está literalmente ignorando o mercado no geral. Ela tem, parece que seus próprios fundamentos isolados de alguma forma. Não sei por que ela está agindo dessa forma, para falar a verdade. Mas eu tenho minhas altcoins preferidas aqui, que são altcoins que eu observo. Não estou comprando todas elas, eu não estou colocando, eu estou fazendo preço médio em XLM, porque eu tenho interesse nela para o eventual bull market, mas é um preço médio. Não estou comprando tudo que eu tenho de XLM. Eu tenho meus motivos para comprar XLM, e um desses motivos, além da relação dela com a XRP e com o ecossistema sistema de pagamentos, elas estão todas acima da média 50, procurando no fundo mais alto.
A partir desse último movimento de alta que elas fizeram, praticamente a Itibar, XLM, a XRP, todas fizeram esse movimento quase que concomitantes. Tem a SUI também, que é uma altcoin muito forte, mas vocês podem observar que todas elas estão sofrendo. A Mantle, então, nem se fala, a Mantle parece um monstro, mas eu também não conheço o projeto, não sei do que se trata. Eu sei que ela já tentou duas vezes romper esse ponto e não conseguiu, então eu não compraria o Mantle agora, mas eu estou querendo dizer assim, se vocês têm interesse em fazer preço médio em altcoins, vocês têm que pegar altcoins que estão acima da média 50 semanal, certo? Esse é o primeiro critério. O segundo critério é as altcoins que estão acima da média 50 semanal contra Bitcoin, aí já outros 500. A XLM é uma delas. Se eu pegar aqui XLM/BTC e eu olhar aqui o gráfico da XLM/BTC, vocês vão ver que elas estão acima da média 50 semanal, só que estão abaixo da média de 200 semanal, que atualmente está agindo como uma resistência. Então ela não é perfeita, mas ela está entre as altcoins uma das melhores. Será que existe algum altcoin que está acima da média de 200 semanal contra Bitcoin? Deixa eu ver se a TRX está. Talvez a TRX esteja. Tá, a TRX é uma das altcoins, um dos motivos que explica porque ela está tão forte assim. Ela está acima da média de 200 semanal contra Bitcoin. As altcoins que estiverem acima da média 50 e média de 200 são as mais fortes. Elas vão segurar muito bem quando o Bitcoin cair. Dessas aqui, é porque a Hype eu nunca encontrei o gráfico dela contra Bitcoin, é uma moeda recente, parece que não tem par contra Bitcoin ainda. A SUI contra Bitcoin. SUI contra Bitcoin, abaixo da média 50 semanal, não é muito bom, certo? Cara, a XRP, eu acho que a XRP já cruzou acima da média semanal 200. Um dos motivos também que ela tem mostrado essa força dela. Porque ela já está acima da média 200 semanal, quer ver? Está acima da média 200 semanal também. Então vocês vão observar, as altcoins fortes elas estão assim, certo? As intermediárias estão acima das 50 e abaixo das 200. As fortes estão acima das duas. E as fracas estão abaixo das duas, não compre, fique longe, porque elas podem simplesmente cair 50% numa queda. Eu não estou dizendo que vai acontecer, estou falando que a chance de acontecer é mais alta e você não quer ter seu capital evaporado, né? Essa Mantle aqui era a antiga BitDAO, né? Ela foi migrada para BitDAO. A BitDAO migrou para Mantle, deixa eu ver se ela tem um gráfico muito maior. Olha, está acima da média 50, mas ela não tem média de 200 ainda. Deixa eu ver se eu encontro Mantle BTC, talvez na Upbit. Coinex é mais antiga, uma corretora mais satânica. Não, também não tem. Mas ela também está forte, acima da média 50. Então assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se vocês forem mexer com altcoins, vocês têm que saber escolher qual. Não adianta saber, o projeto é super fantástico, então eu vou comprar, não adianta. A Astar, por exemplo, a Astar ela estava até aqui, eu acho que eu tiro. Não, a Astar está aqui, ó. A Astar tem um projeto fantástico, muito bom, maravilhoso, cheio de tecnologias, tem a Sony envolvida, mas um mundo de coisa, é uma baratinha da Polkadot, só que daí, qual que é a relevância disso quando você olha para o gráfico dela, ela está abaixo da média de 200 do diário, abaixo na média 50 semanal, procurando um fundo novo, ou seja, ela está em tendência de baixa histórica, está procurando qual que é o próximo fundo dela. Então não adianta você olhar para um projeto e falar, nossa, que site maravilhoso, que site lindo. Deixa eu ver o site da Astar. O site da Astar, deixa eu ver, Starcoin, Astar Network. Você vai olhar o site da Astar. O site da Astar deve ser muito bonito. Olha, maravilhoso. Ela é cheia de tecnologias novas, muitas coisas estão sendo lançadas, mas a Astar graficamente está horrível, então você não compra um altcoin que está horrível, porque você vai ver seu dinheiro embora, entendeu? A Caspa, que todo mundo fala tão bem dela, porque a Caspa ela é top, ela é uma promessa, mas aqui, abaixo da média 50 semanal, topos mais baixos no semanal, por que você vai comprar isso aqui agora? Não vai comprar, você não vai comprar uma coisa que está nesse aspecto, entendeu? A FET nem se fala, a FET é um projeto que já foi xodó no mercado, subiu um horror, mas está abaixo da média de 200 semanas. Aliás,
Tá fazendo uma rejeição na média de 200 semanas aqui agora. Por que você vai comprar isso aqui agora? Você não vai comprar isso aqui agora. Entendeu? Não é uma boa ideia. Vai ter um momento do bull market, né, que, como eu já falei, vou repetir novamente, eu vi até um pessoal comentar na internet, que esse bull market está horrível, que não está subindo altcoin, que as altcoins não estão subindo, eu quero fazer dinheiro. Galera, bull market é isso aqui, velho. Bull market é essa parte aqui do mercado. Bull market não é esse momento agora, o bull market vai ser aqui. O que está acontecendo aqui até então é o Bitcoin se fortalecendo e as altcoins já tomando uma surra. Então, assim, não tem bull market, tem bull market do Bitcoin. Entendeu? Não existe bull market agora. Bull market, no sentido literal da palavra, significa o mercado que está em bolsa, ou seja, o mercado que está em alta. O mercado não está alta, quem está alta é o Bitcoin. Entendeu? Com eventuais pumps ali. E tem aquelas moedas que estão conexas a esse bull market do Bitcoin, que estão tomando vantagem. E quais são? São aquelas que estão com estrutura gráfica mais parecida com a do Bitcoin. Quais? As que estão acima da média 50 semanal. E as que estão acima da média 200 semanal. Como o Bitcoin está. E quais são essas altcoins? XRP, TRX, certo? O Ethereum está acima da média 50 semanal, mas acima da média 200 semanal? Também. Só que ele estava penando esse tempo inteiro para romper esses últimos topos. Agora que ele começou a ficar interessante. Certo? Até então o Ethereum não estava nessa situação. Até um pouco tempo atrás ele estava abaixo da média 200 semanal. Ele acabou de fazer um movimento que se tornou interessante. Agora que ele começou a ficar interessante para fazer preço médio. Claro, quem estava comprando antes, maravilha, né? Porque é o Ethereum. Você não vai deixar de comprar Ethereum porque o Ethereum está penando. O Ethereum é um token que se fortalece de tempos em tempos. Só que durante o período do Ethereum, enquanto ele estava lá sofrendo, você tinha outros tokens que estavam fazendo movimentos interessantes. Você tinha a Solana, por exemplo, que foi um xodó do mercado também. A Solana, ela realmente é quase um Lázaro, né? Ela ressuscitou dos mortos. E a Solana, nesse momento, apesar de quase ninguém estar falando mais da Solana, ela está fazendo fundos mais altos no semanal e agora está acima da média 50, testando ela como um suporte. E olha esse toque maravilhoso aqui na média 200, que lindo. Então a Solana também está forte. Só que a Solana, ela, como posso dizer, um dos motivos que eu fiquei meio preocupado de comprar a Solana foi esse padrãozinho aqui de cunha, significando que ela está na tendência de corrigir um pouquinho mais para poder vir buscar esses fundos aqui de 130 a 150. E se você observa a Solana do Fibonacci, o lugar bom de comprar a Solana seria se ela conseguisse fazer um fundo acima do 192. Ela não conseguiu, pelo contrário. Ela faz um fundo que rejeita, péssimo. Aí ela faz um fundo mais alto, passa acima, cai abaixo, rejeita, péssimo. Então assim, não conseguiu fazer um fundo mais alto, acima do 192. Por enquanto, ela se mantém na expectativa de vir aqui tocar entre 150 e 130. Mas é um token que está forte. Se for para fazer preço médio, eu vou fazer preço médio em XRP, em TRX, em Ethereum, em Solana, em Itibar. Itibar, que é o mesmo gráfico da XLM. Em Hype, em Sui. Eu não vou dizer muito porque eu não conheço bem. XDC, ela é uma cópia da XRP praticamente, com algumas leves diferenças. Mas o gráfico dela da XLM da Itibar é o mesmo. Se você comprar Itibar, XLM ou XDC, você vai estar comprando o mesmo gráfico. Só que a XDC é minúscula, né? Então a XDC, se for para ela poder cair e sumir, ela desaparece. A XLM é muito mais antiga, então a chance dela desaparecer é muito menor. Então para que comprar um gráfico idêntico, um token mais volátil, menor? E assim, eu digo mais volátil, mas se você observar bem, a XDC, quando você calcula o movimento de alta dela, o movimento de alta da XLM, a XLM fez mais alta do que ela, mesmo com market cap muito maior. ENA.
Ena também tá linda, maravilhosa. Tá muito bom de fazer preço médio também. Ela deve vir buscar aqui essa região de 51 para fazer um suporte. A Aero eu não conheço. Eu sei que a Coinbase está envolvida. Eu sei que parece um token interessante, mas eu estudaria mais. E a Pendle, tão sofrida Pendle, que parece o Ethereum, né? Vários topos seguidos no mesmo ponto. E ela tem uma dificuldade gigantesca de subir a partir desse ponto, mas é um preço médio. A gente está falando de tokens para fazer preço médio. Ai, galera. Como é que o mercado tradicional está reagindo? O mercado tradicional hoje, aparentemente, está tranquilo. Eu tô achando que está acontecendo algum evento agora. Tem algum evento acontecendo, não tem? No mercado? Deixa eu ver se tem alguma coisa acontecendo agora. É hoje que o Paulo vai falar. Economics não, poxa. Investing. Calendário econômico. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Para ver o que tem de interessante hoje. De evento, 3 estrelas. Tem um discurso hoje do Bostic e tem ata de reunião. Nada demais. Tem um simpósio de Jackson Hole, cara. Meu pai. Isso aqui influencia o mercado. Tem uma coisa importantíssima que a gente tem que olhar, eu tenho que olhar todo dia, que eu esqueço às vezes, que é a expectativa de corte de juros na próxima reunião. 80, caiu. Caiu a chance. Uma semana atrás estava 94, agora está 86. Não, caiu a chance. O mercado não está gostando muito, não. O Bitcoin, inclusive, acabou de abrir o fundo aqui. Meu amiguinho. Preço médio, viu? Pelo amor de Deus. Não façam uma loucura de seguir guru da internet e comprar qualquer coisa que eles disserem, não. Façam preço médio nas altcoins que vocês queiram. Agora que está caindo, que é hora de comprar altcoin, poxa. Não é para comprar altcoin na hora que o Bitcoin está testando um topo histórico, não. Na hora que ele está testando o topo histórico, não é hora de você vir colar, não. Bora, eu vou comprar altcoin. Tá ficando maluco, né? Aí o Bitcoin vai lá e falha, aí a altcoin faz essa rasgada para baixo aqui, que cai 20%. E aí seu dinheiro some e você vende aqui no pânico. Não é assim. Inclusive a SEI é um token que eu gosto. Eu gosto porque ela também fez um movimento muito parecido, junto com a XLM, a Itibiles, ela subiu junto. Tem uma baita linha de tendência de baixa aqui, que ela já testou 1, 2, 3 vezes, ela está falhando agora. De novo, ela está vindo corrigir. Se você pega do movimento completo aqui, ela vai vir, ela mostra aquela coisa, né? Ela tá forte, ótimo, mas ao mesmo tempo significa que ela tem mais espaço para corrigir. Então assim, ela pode vir aqui tranquilamente até os 26 e isso não vai significar nada do ponto de vista macro. Ela vai estar corrigindo saudavelmente. Só que vir até os 26 significa que ela pode perder 10% só para corrigir um pouquinho. E aí depois ela toca nessa banda do canal aqui, que é um ponto de compra interessante. E você fala, tá, mas e se ela cair até aqui, o que eu faço da minha vida? Então o que eu faço? Vamos supor que eu tenho $1.000 para comprar de SEI. Eu divido em 10 compras. Eu compro nos fundos. Eu compro aqui na primeira correção, né, que eu tracei aqui. Eu compro na primeira correção, eu compro na segunda, eu compro na terceira. E aí eu vou fazer o quê? São 10 compras, né? Então você compra 2 cotas aqui, 3 cotas aqui, 5 cotas aqui, por exemplo. Não estou falando que vai chegar lá, mas você tem que ter o capital, porque se chegar você não pode ficar só olhando seu dinheiro sumir, enquanto que você não faz nada a não ser olhar, né? Agora chega de falar de altcoin. Chega de falar de altcoin porque
Porque o Bitcoin está querendo fazer uma correção semanal e eu não estou afim de falar de altcoin, para depois vocês não falarem, nossa, ele falou para fazer preço médio em altcoin. Estou falando que se vocês querem fazer preço médio em altcoin, vocês têm que saber escolher as altcoins que podem ser bons ativos, não qualquer porcaria. A SEI, eu mostrei para vocês agora, só que ela está abaixo da média 50. Ela não está no meu ranking de altcoins que estão fortes. Ela estava até semana passada, agora ela deixou de estar. Entendeu? Vou até sumir com esses altcoins aqui. A correção continua. Não existe força compradora no mercado para poder botar um freio nisso. O mercado está praticamente falando assim, olha, a gente não conseguiu romper isso aqui, então a gente tem que vir buscar pelo menos 50% do movimento que iniciou aqui. A gente veio até aqui, não rompeu? Então, beleza. O que é 50% do movimento disso aqui? Qual que é? Porque, na verdade, eu vou ter que ser um pouco mais específico. Aqui é um toque, né? É o ponto ideal para traçar a retração. Só que, como a gente tem toda a construção de um fundo anterior aqui, e aqui você tem um pavio, e você vê que o diário fechou acima desse fundo, então dá para dizer que, na verdade, o lugar correto de traçar a extensão é onde tem mais toques aqui. E aí você traça até o topo e você fala, então o mercado quer voltar no mesmo ponto que ele veio aqui anteriormente. Ele quer vir no 111.800 e ele quer dar um susto no pessoal até o 109. Não é o que está dizendo. O mercado está falando isso para mim aqui agora. Porque assim, beleza, eu vou dizer que o grande suporte aqui agora é 11.800, só que o problema todo é que grandes suportes significam grandes stops. O que significa isso? Significa que aonde tem um grande suporte, existem milhões, aliás, bilhões e bilhões de dólares em stops. Para quem não sabe o que é stop, se você faz uma operação, você pode colocar assim, ó, eu não quero saber dessa operação se o preço chegar abaixo disso. Eu comprei Bitcoin aqui a 111.800 e aí eu falo assim, ó, eu não estou disposto a segurar a operação se o preço chegar em 110.700, que é esse outro suporte aqui. Se chegar lá, eu não quero saber. Eu vou fechar a operação. Aí o que o mercado faz? Beleza, então eu sei onde está seu stop, porque quando você abre o stop, você coloca na corretora. Então as corretoras fazem um book, elas sabem onde é que estão os stops, então o que eles fazem? Beleza. Então eu vou lá no seu stop, fechar sua operação e depois eu volto a subir. Por quê? Porque eu sou o filho da... Entendeu? Aí o que um trader inteligente faz geralmente? Ele pensa, olha, eu vou abrir minha operação aonde está o stop do pessoal. Óbvio, se todo mundo botou stop em 110.300, com operação aberta em 111.500, eu sei que o mercado vai pegar o stop do pessoal, eu vou entrar no stop do pessoal. Então, quando pegar 110.500, eu abro a operação. Mas então aí muda. Aí o que vai acontecer? Quando todo mundo fizer isso, então os stops agora vão estar em outro lugar. Então o mercado vai lá buscar? Perfeito, ele pode fazer isso. Aí o que você faz? Quando você entrar na operação aqui, em 110.500, você entra com 50% na sua mão. E deixa os outros 50% para entrar caso o preço venha buscar seu stop. Aí você põe uma entrada um pouco anterior, porque vai fazer seu stop abaixar. Entendeu? Você abaixa o preço médio, abaixa o seu stop. E assim você tenta vencer o mercado. Boa sorte. Um trader eficiente, ele basicamente faz um cálculo. Eu tenho que perder o mínimo possível nas operações. E as operações que eu abrir, elas têm que ter um bom custo-benefício. Para fazer com que quando eu perca menos e quando eu ganhar, eu ganhe muito. Ser trader, você tem que ter um coração de gelo, uma mente de um robô, quase um IA. É um trem incrível. Certo? Galera, o vídeo ficou muito longo. 30 minutos é o limite que eu coloquei para mim de fazer vídeo no YouTube. Acompanhar o mercado mais durante o dia e qualquer coisa eu posto para vocês no Threads. Eu não sei quem vai assistir esse vídeo de 30 minutos, sinceramente, eu não faço a menor ideia quem tem. Se alguém chegar a ter os 30 minutos, faz um comentário aí para mim, ó, cheguei nos 30 minutos.
A palavra-chave para você colocar no comentário. Só coloca assim, cheguei nos 30 minutos, eu vou saber. Porque o próximo vídeo, se não tiver ninguém falando que chegou nos 30 minutos, eu vou fazer um vídeo menor, né? Porque ninguém tem 30 minutos de tempo mais hoje em dia. Ok. Obrigado então, uma boa tarde, até a próxima.